Se você está numa caverna e não conhece Brino, ele é um influenciador que está em todos os lugares e possivelmente o número 1 de React no Brasil hoje. Nesse vídeo vou estudar narrativamente ele e entender se de fato ele é um gênio ou ele é uma farsa. E coincidentemente, recentemente teve essa treta dele lá do plágio, que pra mim foi de fato plágio, e ele agiu até de má fé. E eu posso falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo, mas o objetivo é entender narrativamente esse personagem, já que as pessoas nas redes sociais são personagens, com características, às vezes até com as mesmas roupas, modos de falar e arquétipos. E aí hoje eu quero entender o storytelling por trás dele. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreva pra emergir. Pobrinho, eu comecei a consumir ele a partir dos podcasts. Eu considero que é um bom contador de histórias, né? Ele tem umas 4, 5 histórias decoradas que ele conta em todos os lugares e são histórias chamativas, assim, prende as pessoas. Então, antes de entender o fenômeno que ele é, vamos voltar para sua infância. Brino conta como foi muito pobre em sua infância, ou como ele mesmo diz, pobrinho, e isso gera um grande senso de identificação popular. Não é obrigatório nesses personagens das redes sociais, mas quando tem, gera uma grande identificação. Ou também quando é o extremo oposto sendo irônico, por exemplo a Cela, que ironiza que ela é super rica, mas na verdade ela nem é. Mas ele vai além nos detalhes, já fala que morou na rua, já pediu comida, passou necessidades, o pai já foi preso. Calma. Narrativamente geramos empatia porque histórias geram conexões, ao nos fazer experimentar a vida de outra pessoa. Isso acontece a partir de 3 elementos principais. Identificação, quando a gente se identifica com pontos da vida do personagem, a gente se vê passando naquela situação porque a gente já viveu aquilo. Espelhamento emocional, quando ativam os neurônios espelho que falam quando a gente não passou por aquilo, mas a gente está tão imerso que a gente se vê passando por aquela situação. Por exemplo, uma cena de que a pessoa vai para uma prisão perpétua e é muito bem construída, a gente se sente ali e tá na angústia daquela sensação. E tensão e resolução, toda boa história tem um conflito a ser lidado, então a gente vai acompanhar esse conflito com a expectativa dele ser resoluto, dele ser resolvido, seja para bom, para mal ou para o final irônico. E esse é um disclaimer importante para a gente entender por que as histórias dele são tão potentes. E outra história que ele conta bastante é quando recentemente ele teve febre amarela e ficou em coma por acredito que 1 mês. Conta a experiência de quase morte dele, que ele pegou febre amarela porque ele morava bem no interior, gerando tanto aquele espelhamento emocional quanto aquele conflito que as pessoas ficam angustiadas para saber como foi resolvido. E ele, assim como Felca, falam sobre temas como fobia social, introspecção e bullying que eles passavam na infância, atraindo o público mais gamer, mais introspectivo. E se você quer saber mais sobre esse tema de introvertidos, eu gravei um vídeo só sobre isso. Então o Brino sabe contar histórias, mas não foi isso que fez sua imagem ir para todos os cantos, mas sim sua capacidade de fazer react. Ele ganhou notoriedade principalmente no jogo GTA RP, onde ele fazia o personagem do Lobinho. Então ele começou na Twitch num subnicho para começar a crescer, e aí depois hoje ele fala sobre aqueles caras até a prisão mais perigosa do mundo. Além de ter umas músicas que tem bastante sucesso nas suas redes sociais, mas acredito que o principal dele realmente seja o humor e a forma que ele reage aos vídeos. Mas por que ele é tão bom na reação, né? Porque ele tem esse time da comédia, assim, ele consegue entender o time onde usar nas reações, até nas conversas dos podcasts, e também o fato dele ser muito espontâneo. Parece que aquele filtro mental lá de falar as coisas sem pensar não tem na cabeça dele e ele vai falando, mas muito provavelmente isso é proposital, assim, uma técnica orgânica, ele vai vendo que vai dar certo e aí ele só solta isso. E é meio contraditório, porque ele tem um personagem que ele tem medo desse cancelamento, mas ao mesmo tempo ele vai falando as coisas sem filtro que 99% dos streamers não falariam. Ou seja, ele não é uma fraude, ele tem sua genialidade, só não sei se ele tem consciência disso e faz propositalmente ou ele tem um parafuso a menos. O que talvez prova que realmente ele planejou é que sua música tem milhões de views no YouTube. O próprio Danilo Gentili falou que parece o Chorão. E agora sobre a polêmica atual, ele foi acusado de plagiar o vídeo do canal Balela, que são amigos dele, e pelo que eu vi dos relatos do Balela, o Brino até teve a cara de pau de perguntar pra eles onde que era o lugar, se tinha o figurino, onde que comprava. Então de fato foi intencional esse plágio. Então eu acredito muito na cópia da arte, que é você se inspira em algo, produz algo novo, mas nesse caso talvez tenha sido um pouco a mais. Talvez tenha a ver com o fato que eu falei lá atrás que ele tem um parafuso a menos. Comenta aí o que você acha sobre ele, sobre essa polêmica. Se inscreva para emergir e curta para esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas.